Amém, meus irmãos? Já deu tempo aí para você compartilhar, já deu tempo aí de repente para você abrir uma sala de vídeo a partir do seu Facebook para os seus contatos poderem assistir também, né? Então agora nós vamos começar o nosso estudo bíblico, vamos começar a nossa escola bíblica dominical, tá certo? Estudando o Evangelho de João, capítulo 12. E nós vamos começar, como sempre fazemos, orando, tá certo? Então, feche seus olhos aí onde você está, curve sua cabeça, apresente a sua vida diante do Senhor, apresente a sua família diante do nosso Salvador, certo? Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Deus, nesta manhã de domingo, te adorar, te exaltar, te glorificar, porque a tua graça, ó Deus, tem nos alcançado, teu amor tem sido derramado em nossos corações. Te louvamos, ó Pai, e te exaltamos, ó Deus, te bendizemos, porque o Senhor, de maneira tão maravilhosa, tem cuidado de nós, tem, ó Pai, derramado teu amor sobre nós, tem, ó Deus, renovado as tuas misericórdias a cada manhã sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela noite que passou, te agradecemos, ó Deus, por esta manhã de domingo, te agradecemos, ó Pai, porque se estamos aqui neste momento, é porque até aqui o Senhor tem cuidado e nos ajudado. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir neste momento que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor, ó Deus, venha ministrar, ó Pai, aos corações de cada um destes, ó Deus, que estarão ouvindo agora e em outros momentos, que o Senhor possa nos incomodar, ó Deus, a falar do teu amor a todo instante, a ter coragem, ó Deus, para assumir um compromisso contigo, independente das consequências que possam vir, que nós tenhamos essa coragem, ó Deus, não temendo homens, não se preocupando com a opinião do homem, não se preocupando, ó Deus, com a opinião de ninguém, mas tão somente, ó Deus, cumprindo a tua vontade e fazendo um firme compromisso contigo de anunciar o teu amor, de evangelizar, de se render, ó Pai, à tua graça. Pai, em nome de Jesus, que onde quer que essa mensagem alcance, ó Deus, possa encontrar corações que estejam dispostos a te obedecer, que o Senhor abençoe o nosso domingo, que nós possamos, ó Pai, estar debaixo do Senhor, debaixo das tuas mãos, confiando de que o Senhor tem zelado e cuidado de nós e continuará nos guardando e cuidando de nós a todo instante. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor esteja abençoando cada um destes que estarão, ó Pai, assistindo a essa transmissão. Te peço, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor se faça presente na vida deles, que em nome de Jesus, ó Pai, a todo instante eles possam experimentar o teu amor, a tua graça, experimentar o teu cuidado em todos os aspectos da sua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Mais uma vez, bom dia Wilson, Ludmila, a Julinha, saudade da Julinha, né? Saudade de todos vocês aí de Goianésia. Bom dia, Isaac, que bom que vocês estão assistindo com a gente, que bom que vocês estão presentes, tá certo? Vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 12. Nós vamos ler dos versos 12 até o verso de número 19, tá certo? Evangelho de João, capítulo 12, de 12 até 19. Diz assim a palavra do Senhor. Soube numerosa multidão, verso 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou-o, segundo está escrito, não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal.
De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitas, eis aí vai o mundo após ele. Amém? Vamos lá. Vamos recapitular um pouquinho algumas coisas que nós vimos até o momento, certo? Nós já estudamos ao longo de 2020, né? Que nós estamos todo 2020 estudando só o livro de João e até agora a gente está no capítulo 12. Mas nós vimos ao longo de 2020, nós aprendemos lá no comecinho que Jesus ele é a essência de todas as coisas. Nós vimos que Jesus ele é o princípio de tudo. Lá no capítulo 1, deixa bem claro que tudo que foi feito por meio de Jesus e sem ele nada teria sido feito. E aí nós entendemos que isso é verdade porque quando nós olhamos lá para o princípio, lá para Gênesis, né, a gente percebe que quando o momento da criação do homem, o texto sagrado diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, tem ali o plural, né, demonstrando então a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E além disso, a todo momento da criação é utilizado o verbo de criar, ou seja, uma ação. E aí, lá aqui em João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus estava na criação desde o princípio de tudo, porque ele é Deus, né? Então nós aprendemos que Jesus ele é a essência de todas as coisas. Ele é a essência da minha vida, a essência da sua vida, porque dentro de nós possuímos o sopro da vida. Quando Deus foi criar todas as coisas, ele sempre disse: haja luz e houve luz, né? Ajunte-se a porção seca em um lugar e ajuntou-se. Que a água produza peixes e produziu. Que a terra produza ervas e árvores e foi produzido. Mas no momento da criação, da minha pessoa, da sua pessoa, do homem, aí Deus faz diferente. Deus não diz, haja o homem. Ele diz, façamos, vamos colocar a mão na massa. Então ele faz ali aquele bonequinho de barro. E quando o bonequinho de barro está pronto, tá ali o bonequinho, né, que ele fez de barrinho, tudo bonitinho, arrumadinho. Ele olhou e falou assim, agora vamos dar vida para esse cidadão. E soprou nele o fôlego da vida. Então o que nós temos, esse sopro da vida que nós temos, vem de Deus. Portanto, temos e somos a essência do Todo-Poderoso, somos a essência de Jesus Cristo. E aí, nós aprendemos no decorrer do tempo que nós temos um excelente pastor. Nós temos um bom pastor que deu a sua vida por nós, que é Jesus Cristo. Isso nós aprendemos lá no capítulo 10 já, né? Que nós temos esse bom pastor que dá a sua vida por nós. E aí, nós entendemos e aprendemos uma frasezinha ao longo de todo 2020, que se você ainda não aprendeu essa frasezinha, está passando a hora de você aprender e colocar ela em prática, que diz assim, ó, a minha vida, o meu testemunho, precisa evidenciar a essência de Deus em mim. Eu tenho esse bom pastor que deu a sua vida por mim. E aí a grande pergunta é, eu tenho sido uma boa ovelha? Uma ovelha que evidencia a essência de Deus na minha vida? E aí nós aprendemos que quando nós evidenciamos essa essência de Deus em nós, nós temos uma fé inabalável. Isso nós aprendemos no capítulo 11, na história da morte de Lázaro, né? Quando ali Jesus tem encontro com Marta e Maria, quando eles se encontram ali, elas demonstram ter uma fé absoluta, uma fé inabalável. Por quê? Não culpam a Deus pelo acontecido, elas não culparam a Jesus pelo fato de Lázaro ter morrido. Elas confiavam em Jesus mesmo no momento da dor, da perda. Elas confiavam no futuro, não no presente, não no fato presente. Quando Marta conversa com Jesus, Marta diz, eu sei que Lázaro há de ressuscitar nos últimos dias. Ou seja, ela estava com perspectiva de eternidade, não com perspectiva de agora, do imediato,
né, do que vai acontecer agora em novembro, mas ela estava com vistas lá na eternidade, crendo que o seu irmão iria sim ressurgir lá na eternidade ao lado de Jesus. Ou seja, ela confiava no futuro com Deus, não simplesmente no presente. E principalmente, a sua fé, a fé de Marta e de Maria, estava firmemente fundamentada em Jesus, não no milagre. Não no milagre. Quando Jesus questiona Marta e diz: crês que ele pode ressurgir? Aí ela responde assim: eu creio que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Ela não diz: eu creio no milagre. Ela diz: eu creio em Jesus. Ele era o alvo da sua fé. Ele era o foco da sua fé inabalável. Era Jesus, não o milagre. E para nós termos essa fé inabalável, nós precisamos crer em Jesus, não no milagre. E essas pessoas, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Essa multidão que estava seguindo a Jesus, elas estavam seguindo a Jesus pelo milagre, não por Jesus. E aí isso nos leva a uma pergunta muito importante. Por que vamos à igreja? Por que seguimos a Jesus? Por que praticamos certos atos religiosos? Independente da religião. Por que a gente ora? Por que a gente reza? Por que a gente acende vela? Por quê? É pelo milagre ou é por quem Deus é? Uma fé inabalável é fundamentada na pessoa de Jesus, em quem Jesus é e não no que ele pode fazer. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus do mesmo jeito. Não muda a sua essência. E aí nós vimos também que uma boa ovelha que evidencia a essência de Deus nela, ela está disposta a servir. E isso nós aprendemos já no capítulo 12, nos primeiros versículos do capítulo 12, quando nós aprendemos que foi feito um banquete para Jesus, em homenagem a Jesus. Ou seja, alguém dedicou a sua casa para Jesus, para receber a Jesus, para receber aquele banquete para Jesus. Então, ela está disposta a servir com a sua residência, com a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Jeremias, né? Então, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é importantíssimo, né? Quando Josué declara isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha hoje a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá certo? Então, dedicação da sua própria casa, dedicação da sua força mesmo braçal, de servir, de ajudar a limpar a igreja, de ajudar a construir, de ajudar a servir um almoço, de ajudar trabalhando. Né? Por que nós aprendemos isso? Porque durante aquela ceia, aquele jantar que foi servido para Jesus, Marta estava servindo a mesa. Não era na casa dela, mas ela estava lá servindo a mesa, contribuindo, ajudando e trabalhando. Está disposto a dedicar suas finanças também. Por que está disposto a dedicar suas finanças? Maria, na ocasião, ela estava prostrada nos pés de Jesus, derramando um perfume de bálsamo caríssimo para ungir os pés de Jesus. Tanto é que Judas, quando vê essa cena, fala assim: mas não podia ter vendido por 300 denários para ajudar os pobres? Ou seja, ele estava mais interessado ali no dinheiro. E o texto diz que ele não estava pensando nos pobres. Ele, aquilo que se colocava na bolsa de dinheiro que ele tomava conta, ele tirava para ele. Ele estava pensando no dinheiro porque ele era ladrão. Judas era ladrão. E aí isso nos leva a pensar que nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado, né? Com aquilo que nós temos dado de valor realmente às coisas. E aí, aquele que evidencia a essência de Deus está disposto a dedicar suas emoções. Disposto a dedicar suas emoções ao Senhor, continuamente. E aí, então, essas são atitudes de um verdadeiro adorador, são atitudes de alguém que evidencia
verdadeiramente a essência de Deus na sua vida. E hoje nós vamos continuar pensando nesse sentido, nessas atitudes de alguém que evidencia a presença de Deus, que evidencia a essência de Deus, nesse texto de João 12, de 12 a 19, que nós acabamos de ler. E a primeira coisa que nós precisamos notar é que diante da missão de Deus, diante da missão que nós recebemos, diante dos desafios que enfrentamos, nós não tememos homens. Olha só, o verso 12 diz que no dia seguinte a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, Jesus estava caminhando para Jerusalém. O que isso tem a ver com temer a homens? Tem tudo a ver. Sabe por quê? No capítulo 11, verso 8, capítulo 11, verso 8 diz assim, ó: disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Verso 53 do capítulo 11 diz assim, ó: desde aquele dia resolveram matar a Jesus. Ou seja, Jesus já estava jurado de morte. Jesus já estava ali sentenciado de que os líderes religiosos, os fariseus, iriam tentar procurar meios e momento para poder tirar a vida dele. Mas mesmo assim, ele não temeu a homens, mas ele estava determinado em cumprir a missão que Deus designou para a vida dele. E nós, muitas vezes, ficamos com medo. Ficamos com medo. Ficamos com medo de falar de Jesus, não porque somos jurados de morte, porque, diferente de muitos outros países que tem por aí afora, a Índia, por exemplo, a China, na qual as pessoas realmente sofrem pelo evangelho, nós estamos num país que é livre, que nós podemos falar do amor de Deus a qualquer momento, sem essa represália, sem essa perseguição. Mas nós temos medo de falar de Jesus por causa de, pura e simplesmente, o que será que vão pensar de mim? Nossa, mas meus amigos estavam acostumados a me ver, não sei, no boteco, a me ver na rodinha lá falando mal de crente, de evangélico e tal, e agora eu apareço aqui falando de Jesus. O que será que vão pensar de mim? E aí a gente tem muito mais medo da opinião dos outros do que verdadeiramente amor a Deus para cumprir a sua vontade. Muitos foram perseguidos ao longo da história da igreja. O único discípulo de Jesus que morreu em velhice foi João, que ele morreu na ilha de Patmos. Só que, mesmo tendo morrido de velhice, ele estava preso, porque Patmos era uma ilha carcerária. Ou seja, estava preso, sofreu perseguição. Todos os outros discípulos morreram, foram assassinados por causa da pregação do evangelho. Estevão, lá em Atos 7, e eu vou ler esse texto maravilhoso para vocês verem, Atos 7, 54 a 57, olha só o que diz o texto sagrado. Atos 7, 54 a 57. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Olha só que coisa fantástica. Estevão, no momento ali do seu assassinato, por causa de Jesus, por causa da pregação do evangelho, ele não arredou o pé. Ele não teve medo. Ele não teve dúvida. Mas ele foi corajoso para levantar os olhos, ver a glória do Pai, olhar para a face dos seus algozes, dos seus malfeitores, dos seus assassinos e falar: eu estou vendo a glória de Deus. Eu não estou com medo de vocês.
eu vou continuar fiel até o fim, mesmo que o meu fim seja este. Olha que coisa maravilhosa. E sabe de uma coisa? Lá no verso 60, ele diz assim, ó, então ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, ele faleceu. No momento da sua morte, sendo apedrejado, ele de joelhos, ora a Deus e diz, Senhor, não cobre deles este pecado. Teve a mesma atitude de Jesus na cruz, quando olha para seus assassinos e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Percebe que muitos foram perseguidos por causa do Evangelho, muitos foram mortos por causa do Evangelho. Quando nós lemos a história da igreja, que nós percebemos lá nos primeiros séculos, que os cristãos, você já deve ter visto, por exemplo, aquelas arenas de luta em Roma, né, dos gladiadores, dos leões, né, que ficavam ali divertindo o público. Sabe quem eram jogados ali para lutar contra os gladiadores, para lutar contra os leões? Os cristãos do primeiro século. Você sabia disso? Está na história da igreja. A gente assiste os filmes e acha que ali é competição de gladiador contra gladiador. Não era tão simples assim. Ali era uma arena de condenação. Ali era uma arena de sentença à morte, literalmente. As pessoas ali batalhavam pela própria vida e eram aqueles que eram presos, que eram escravos que faziam isso. E os cristãos do primeiro século, porque não podiam falar de Jesus, não podiam se reunir para cultuar a Jesus, eles eram jogados nessas arenas para lutar uns com os outros, lutar contra gladiadores profissionais, lutar contra leões. Ou seja, eles iam caminhando para a própria morte. E hoje, em pleno 2020, ainda há pessoas que têm medo de assumir um compromisso com Jesus. O que vão pensar? O que minha família vai pensar? O que eu vou perder? Será que eu vou perder amigos por causa disso? E não pensa no fato de que enquanto está em dúvida, você está colocando em risco toda uma eternidade pela frente. Eu sempre gosto de lembrar lá na congregação, a eternidade todos nós temos. Todos nós temos. A grande questão é onde vamos passar essa eternidade. Se é ao lado de Jesus ou se é no lago de fogo e enxofre que foi preparado para o diabo e seus anjos. A decisão é de cada um de nós. Diante da decisão, diante da missão, diante do compromisso com Jesus, não tenha medo de homens. Não tenha medo de homens. Por quê? Porque nós somos de Jesus. Mateus 5, verso de número... verso 10. Mateus 5, verso 10 diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino de Deus. Nós temos o reino de Deus ao nosso alcance. E para a gente finalizar esse tópico, lá em 1 Pedro 2,9, diz assim, ó, vocês que aceitaram a Jesus, vocês que não tiveram medo desse compromisso com Jesus, vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente não tem por que ter medo. Nós não temos por que ter medo. Nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real, né? Retirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Por que a gente vai ter medo? Por que a gente vai ter dúvida? Não tem sentido, não tem porquê, porque o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vai conosco. E nós precisamos ter essa coragem para assumir isso. Outra coisa que nós precisamos ter, nós não podemos esperar por coisas materiais. Olha o verso 13 de João 12. Verso 13 de João 12 diz assim, ó,
tomaram, né, a população ali, a multidão tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Sabe o que eles estavam esperando? Vamos pensar um pouquinho na história de Israel. Israel, né, eles estavam presos no Egito. Eles eram escravos no Egito. Quando eles saíram do Egito, que eles começaram então a ter um reinado próprio, que eles começaram a ser nação realmente, eles tiveram ali anos e anos de um reinado próspero, tranquilo, tiveram reis bons, reis maus, né? Mas aí depois disso, Israel, eles foram cativos, eles foram presos, eles foram levados como escravos de novo por Babilônia. E aí então eles ficaram lá durante muitos anos, muitos profetas profetizaram ali durante aquela situação de escravidão que eles estavam vivendo. E aí, quando eles saem de lá, quando eles voltam, a cidade lá, quando a gente lê em Neemias, né, a cidade estava totalmente destruída. Os muros destruídos. E aí quando reconstrói Jerusalém, e aí então, Jerusalém nova nação, vem os romanos. E aí agora eles estavam ali sob o jugo romano. Tanto é que quem decidia as coisas ali era Roma. Então, Jerusalém, eles estavam praticamente acostumados a reis maus. A nações que estavam indo para dominá-los. Não de forma boa, mas de forma inquisidora, né? Então, Israel, eles estavam esperando um rei terreno que fosse igualmente mau, igualmente soberano, igualmente dominador, como os reis que os dominaram no passado. Como as nações que os dominaram no passado. Eles estavam esperando um rei que entrasse triunfante sobre a cidade, expulsasse os romanos e, de quebra ainda, quem sabe, dominasse sobre os romanos. Era isso que eles estavam esperando. E às vezes nós estamos esperando exatamente a mesma coisa. Estamos esperando coisas materiais na nossa vida. Essa multidão de pessoas tinha dois motivos pelo qual eles estavam ali. Primeiro motivo que eles estavam ali, eles tinham visto o milagre de Lázaro. Eles viram que Lázaro estava morto e foi ressuscitado. Segundo motivo pelo qual eles estavam ali, tinham muitos deles que comeram do pão que Jesus multiplicou. Ou seja, eles estavam ali pelos sinais, pelos milagres, por aquilo que Jesus poderia dar para eles, fazer por eles. E nós muitas vezes chegamos até Deus por aquilo que Ele pode nos dar, né? Com a expectativa de ter alguma coisa, com a expectativa de ganhar alguma coisa. Quando você chama alguém para ir para a igreja, às vezes a pessoa assim, o que eu ganho com isso? Para que eu vou para lá? O que eu vou ganhar? Ah, você quer aceitar Jesus? O que eu ganho com isso? O que Ele tem para me oferecer? E aí as pessoas estão esperando algo material, algo físico. Você já reparou que tem muita gente que lembra de Jesus na dificuldade, na angústia, na doença, na dor, na luta? Aí lembra de Jesus, lembra de Deus, né? Mas na hora que tá tudo bem, dinheiro no banco, conta paga, despensa cheia, congelador cheio, geladeira abarrotada de alimentos, tá tudo certo, né? Família tranquila, não tem nenhuma dificuldade, nenhum problema. Aí esquece também de Jesus, esquece também de Deus. Nós temos muitas vezes a mesma atitude que Israel, que Jerusalém teve, esperando de Jesus aquilo que ele poderia dar materialmente, mas não aquilo que nós podemos ter espiritualmente. Jerusalém estava esperando algo físico de Jesus. E quando nós esperamos somente algo físico de Jesus, algo material de Jesus, não criamos raízes espirituais. Sabe por que eu posso dizer isso? A multidão que estava ali naquele momento, aclamando Jesus como rei, com ramos de oliveira gritando, Hosana, Hosana, ora vem o rei de Israel. Uma semana depois, estava diante de Pilatos, gritando, crucificam.
Mas não era o rei deles? Não era o rei triunfal que estava entrando em Jerusalém há uma semana atrás? Não era aquele que ressuscitou Lázaro? Não era aquele que alimentou a multidão com poucos pães e poucos peixes? Vocês não comeram desses pães e peixes? Vocês não foram fartos destes alimentos? Não teve gente entre vocês que tiveram pessoas curadas por Jesus? Mas agora estavam gritando: crucifica. Não tiveram raízes espirituais. Quando esperamos coisas materiais de Jesus, não temos raízes firmes na presença dele. E na primeira dificuldade, somos o primeiro a ter uma fé questionável, abalável, na qual questionamos e colocamos a culpa em Deus de tudo que acontece. De tudo que acontece, a gente é o primeiro a falar: tá vendo? Deus não me ama, Deus não cuida de mim, isso é culpa de Deus. Mas a gente não fica ali crendo que Jesus continua sendo Deus, independente das circunstâncias. Como é que está você? Como é que estamos nós? Estamos esperando somente coisas materiais? Ou cremos em Jesus como um rei soberano espiritualmente sobre as nossas vidas? Que tem sim cuidado de nós no material, porque o justo não mendiga o pão. Ele tem cuidado de nós, sim. Ele tem zelado pelas nossas vidas, sim. Mas quando ele é rei espiritual das nossas vidas, quando ele é Senhor. Aquele que é um verdadeiro adorador, mantenha a humildade no Senhor. Mantenha a humildade no Senhor. Lembre-se que eu falei que eles estavam esperando um rei triunfal entrar em Jerusalém. E quando você olha para a história da humanidade, né, quando um rei sai à batalha, sai para conquistar alguma terra, de repente você já viu isso em algum filme, né? Quando ele volta para sua cidade, para a capital do seu império, por exemplo, lindo e poderoso cavalo branco, né? E entra ali dentro da cidade, o povo exalta e tudo mais, e vem todo o exército atrás dele. Agora imagine você a cena. Jesus chegando em Jerusalém, em cima de um cavalo branco? Não, de um jumentinho. Tinha todo um exército atrás dele? Não, tinha 12 pessoas. Olha que situação. Olha que contraste. Jesus, ele estava demonstrando ali uma atitude de humildade e demonstrando que o reino dele não é terreno, mas é espiritual. Porque ali, poderia ter ali só 12 pessoas, mas haviam legiões e legiões de anjos na eternidade, gritando: glória, está entrando o rei de Israel para mudar a humanidade. Porque a partir daquele momento, até os dias de hoje, como é que é contado o nosso calendário? Antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus foi um divisor de águas. A vinda de Jesus foi um divisor de águas na história da humanidade. Ali as pessoas poderiam estar esperando um rei terreno, mas na eternidade os anjos estavam gritando: ora aí vem o rei da eternidade. Por mais que esteja montado num jumentinho, ele estava revestido da glória do Altíssimo, que lhe é devida. Precisamos manter a humildade. Por quê? Porque este mundo é passageiro. Essa vida é passageira. Aquilo que temos, aquilo que fazemos aqui é passageiro. Mas quando nós temos perspectiva da eternidade, Deus, Jesus, foi para nos preparar esse lugar na eternidade. E nós precisamos manter um perfil baixo, um perfil humilde aqui. Porque aqui não é o nosso lar. Somos estrangeiros neste lugar. Somos embaixadores de Jesus aqui neste lugar. Com o propósito de anunciar as boas novas em Cristo Jesus. Jesus entrou ali num jumentinho. E nós precisamos, sim, ter a humildade de reconhecer, conforme diz João 15, né? Sem mim, nada podeis fazer. Sem Cristo, nada podemos fazer. Nós não somos nada. Sem a videira verdadeira que é o Senhor, nós não somos nada. Absolutamente nada. Nós não podemos produzir frutos por nós mesmos. Nós não podemos multiplicar discípulos por nós mesmos. A gente não pode sequer acrescentar um fio de cabelo branco na nossa cabeça. A gente pode maquiar,
né? Pegar ali uma tinta, passar na cabeça e tal, para disfarçar. Mas vai mudar o fato de que a raiz dele é branca? Não vai. Não vai. A gente não pode controlar em que momento o cabelo vai cair. Cabelo, fiozinho de cabelo, a gente não pode controlar. Por isso que a gente tem que entender que sem Jesus a gente não pode fazer nada. Não temos o direito de humilhar a ninguém. Não temos o direito de se achar maior do que ninguém. Muito pelo contrário. Filipenses 2, 3. Filipenses 2, verso 3. Perdão, verso 3 diz assim, ó, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Humildade. Um coração humilde, considerando o outro superior a nós mesmos. Jesus, mesmo diante de toda aquela adoração da multidão, onde é que estava o foco dele? Onde é que estava o alvo dele? Mesmo diante de toda a adoração. Olha só, eu vou ler de novo o verso 14 do Evangelho de João. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou segundo está escrito. Qual que era o alvo de Jesus? Mesmo diante da adoração. O alvo de Jesus era continuar cumprindo as Escrituras. E hoje, vivemos um momento de soberba da humanidade, que quando a pessoa tem um pouquinho mais de audiência, quando a pessoa tem um pouquinho mais de fama, digamos assim, sobe para a cabeça e se acha o evangelista, o pregador, o cantor, a pessoa de oração. Nossa, tantas pessoas me procuraram para orar por eles essa semana. E se enche de orgulho e de soberba. E deixa de cumprir as Escrituras. Deixa de lado as Escrituras. Jesus era o alvo ali de toda aquela devoção das pessoas, ali, toda aquela adoração, mas ele não estava olhando para aquilo. Ele estava focado em cumprir as Escrituras. O que as Escrituras dizem a meu respeito? Que eu vou entrar em cima de um jumentinho, né, por Jerusalém. Então é isso que eu vou cumprir. Esse era o foco de Jesus. Qual é o seu foco? Temos a essência de Deus em nós. Qual é o seu foco? Temos o bom pastor que deu a sua vida por nós. Qual é o seu foco? Viver uma vida de forma dissoluta? De forma de qualquer jeito? Né? Porque afinal de contas, vamos deixar Deus dará. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. E vai vivendo desse jeito? Ou será que o nosso foco é viver a vontade de Deus para a nossa vida? É viver a graça do Senhor sobre as nossas vidas? É cumprir a vontade de Deus sobre a nossa existência? Qual é o nosso foco? Vamos ficar temendo a opinião de pessoas e não cumprir e não fazer um compromisso com Jesus? Vamos ficar esperando somente pelas coisas materiais, sem criar raízes espirituais e uma fé inabalável? Vamos ficar soberbos porque tem tantas pessoas me ouvindo, me assistindo e me procurando? Ou será que nós vamos ter um compromisso firme e fiel com o Senhor, de anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura, esperando as coisas espirituais, porque o nosso Deus é espiritual e o nosso Rei é espiritual, e manter a humildade no Senhor, cumprindo sempre sua vontade a todo custo? Esse é o meu desafio para nós nesta manhã. Sermos pessoas que evidenciam a graça de Cristo a todo instante. Verdadeiros adoradores, que têm uma fé inabalável, que está disposto a servir, que está disposto a cumprir a sua missão, independente do custo, do resultado. Sermos pessoas que não esperam pelas coisas materiais do Senhor, mas que estão sempre com olhos na eternidade, nas coisas espirituais, mantendo a humildade, cumprindo as Escrituras. Esse é o meu desafio para mim e para você nessa manhã. Que nós sejamos verdadeiros adoradores, que evidencia a essência de Deus em nós a todo instante e a qualquer custo. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez, curve sua cabeça e vamos orar
mais uma vez ao nosso Senhor. Pai querido, Deus de amor, nós queremos, ó Pai, neste momento, mais uma vez, te agradecer pela tua graça e misericórdia, te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui diante do Senhor, te agradecer, ó Deus, por essa transmissão, pelas pessoas que estão presentes ouvindo e por aquelas que ouvirão. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, venha achar em nós verdadeiros adoradores que estão dispostos a te servir em espírito e em verdade. Que o Senhor possa encontrar em nós pessoas que estão dispostas a evidenciar a essência de Cristo em nós. Que nós possamos ter esse compromisso contigo. Clamo a ti por aqueles que estão tendo dificuldade com este compromisso. Compromisso de aceitar ao Senhor, compromisso de ser fiel ao Senhor, compromisso de anunciar a tua salvação. Pai, em nome de Jesus, renova em nós um espírito inabalável. Renova em nós, ó Deus, um coração quebrantado e contrito, para que nós possamos cumprir a tua vontade, para que nós possamos viver a Bíblia a todo instante, independente do que vão pensar de nós, independente dos custos disso, mas que nós possamos ter sempre a firme certeza e convicção de que o Senhor vai à frente e que está cuidando de tudo, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, continuar abençoando o nosso domingo, que a graça, o amor e a comunhão do Pai esteja sobre todos nós, que nós possamos ter uma semana abençoada na Tua presença e que, em nome de Jesus, o Senhor continue a falar conosco e que nós possamos, dia após dia, cumprir a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu ver aqui com quem que eu não falei. Vamos ver. Aparecida também está assistindo, é a minha mãe, que está lá no Goiás. Rogismar, meu irmão, a Rose também, que é minha irmã, também está assistindo. Que bom ter minha família assistindo aqui conosco. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. A Vanessa está assistindo também. Deus abençoe Vanessa, o Carlos, as crianças. A Kelma, Deus abençoe Kelma, o Matheus, a Amandinha, o Yuri. Deus abençoe todos vocês. A irmã Lourdes também está assistindo, junto com a Renata e as crianças, né, e a vozinha. Tiago, que bom ter você conosco, Tiago. Deus abençoe em nome de Jesus. E a irmã Ildes, continuamos em oração. Ildes, mande notícias aí pra gente de como é que tá aí, né, esse momento de luta, tá certo? Continuamos orando por vocês, por toda a família. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, por estar comigo até este momento. Que o Senhor possa abençoar vocês ricamente. Eu sou o pastor Rodson, um dos pastores da Igreja Batista Boas Novas, em Brasília, Ceilândia, mais especificamente da congregação QNR. Você que está me assistindo aí de outras plataformas, mais uma vez, obrigado pela confiança, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, tá certo? E hoje, às 19 horas, temos culto presencial e virtual, né? IBBN online, teremos a transmissão. E lá na QNR também teremos o culto presencial, você é o nosso convidado a estar conosco, tá certo? Quinta-feira continuamos estudando a respeito do Deus incomparável, né? Continuamos estudando, você é nosso convidado a estar conosco às 20 horas na quinta-feira e no domingo, sempre nesse horário, estamos aqui cultuando ao Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, que o Senhor abençoe e te guarde neste domingo e que te dê a paz em nome de Jesus. Bom domingo a todos. Deus abençoe, meus irmãos.